O texto da emenda 29, promulgada no início deste ano pela presidente Dilma, especifica o que podem ser considerados gastos com saúde. Gastos destinados a ações e serviços públicos de saúde de acesso universal, igualitário e gratuito. Um dos pontos criticados na promulgação da emenda foi o veto ao percentual mínimo de gastos da União, que vai ser fixado considerando-se o montante gasto no ano anterior somado à variação do PIB. Se o PIB for negativo, vale o que foi gasto no exercício anterior. A partir da regulamentação, os estados devem investir 12% da arrecadação em saúde pública e os municípios 15%. O deputado Mandetta, que participou dos debates sobre o tema da saúde aqui na Câmara, está com a gente e participa desta edição do Palavra Aberta. O nosso programa também está sendo transmitido pela Rádio Câmara. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. A forma como o projeto saiu da mesa e da caneta da presidente Dilma, lhe satisfaz? Sai completamente mutilado. Aposta a presidente, aposta o governo federal que o desgaste do assunto saúde, que desgasta os prefeitos, desgasta os secretários municipais, os vereadores, porque a população está muito próxima desse dirigente. A aposta de que eles não vão identificar que do veto federal, da responsabilidade da União, é da onde nasce a fila, da onde nasce a falta de perspectiva dos trabalhadores de saúde, da onde nasce a demora do exame, ou a chamada crise da saúde atinge os 5.500 municípios brasileiros. Não há nenhum município com avaliação positiva no sistema de saúde. Lógico, isso deixa de ser um problema só de gestão municipal, a não ser que todos fossem maus gestores. Isso é claramente um problema de financiamento e de decisão política. Quando a presidente sanciona o que diz respeito ao municipal, ao estadual, e retira o governo federal da responsabilidade, ela dá um péssimo aviso para os brasileiros. O caos da saúde permanece, vai continuar e nós não temos vontade política de transformá-lo. Agora, o senhor identifica nisso daí um desejo de, digamos assim, empurrar a questão para os estados e municípios e tirar a responsabilidade da União, dizendo assim, olha, cobrem do prefeito, cobrem do governador, não cobrem da gente? Exatamente. Esse é, maquiavelicamente, isso é o que está por trás desse veto. Um veto que só não foi feito antes porque conseguiram ficar durante 11 anos com a emenda constitucional 29 parada nesta casa. Isto é da presidente Dilma, isto foi do presidente Lula e isto foi do presidente Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, não é uma questão partidária. Eu não coloco saúde nas questões partidárias. Para mim, ela é suprapartidária. Agora, enquanto o governo federal se esconder atrás do desgaste de prefeitos, principalmente dos prefeitos, e esse ano temos eleições municipais, jogaram as responsabilidades da saúde para os municípios e retiveram todo o dinheiro aqui em cima. Que municipalismo que é esse? Onde você deliberadamente, aqui a União, faz um ato de desgaste da base municipal. Os prefeitos vieram aqui na Marcha Nacional dos Prefeitos, a única pauta de solicitação deles era o financiamento da saúde. O movimento nacional sanitário do país, a única pauta é o financiamento da saúde. Quando esta casa foi votar a regulamentação da emenda 29 em setembro, a Câmara dos Deputados, nós tivemos 470 votos a favor. Somente os deputados do PT votaram contra, 78 votos contra. No Senado, também aprovada por ampla maioria. Um debate de mais de 11 anos e aposta a presidente que esse veto nunca será apreciado, como todos os outros vetos que estão aí, porque controla a maioria das bancadas aqui dentro. Isto é um governo de coalizão por interesses, esse veto não vai ser apreciado. Mas até por gravidade, porque outro dia li em alguma publicação, se não me engano, foi um levantamento feito pelo Congresso em Foco, há 1.000 e tantos vetos aí aguardando apreciação. 1.000 e tantos vetos. Nós estamos numa ditadura travestida de democracia, porque se você valesse o pensamento das urnas, nós teríamos que estar aqui dentro hoje com um debate muito mais elevado e com uma relação do Executivo com o Legislativo muito melhor.
Esse governo de toma lá da cá, de loteamento de ministérios, de apadrinhamento, de colocação de cargos, e com os partidos não querendo discutir o mérito de nenhuma matéria, simplesmente dizendo amém a todas essas ações, por mais absurdas que sejam. Veja que esse veto à emenda 29, ao financiamento da União, ele é tão grosseiro que na pesquisa que nós fizemos, 69% dos brasileiros pedem aos governantes melhorias no sistema de saúde. É o primeiro item da nação. E se faz um veto desse e ignora a voz das ruas de uma maneira assim, com a maior tranquilidade. Nós não temos mobilização dos movimentos sindicais, CUT, MST, UNE, estão todos com o seu devido silêncio financiado com as verbas públicas. Nós não temos uma reação forte da imprensa, porque ela tem também um relacionamento na parte de saúde muito crítico à saúde. Aqueles que são empresários muito felizes porque temem a volta da CPMF, então o veto garante que a CPMF não volta, e deixa aqueles que lutam pela causa da saúde com o discurso de um consenso de papel. Não é um consenso de ação. Fazendo uma análise mais macro, o senhor citou há pouco 3 presidentes, Cardoso, Lula, Dilma e... Que conviveram com a emenda 29. Pelos 3 passou a emenda 29, pelos 3 ela não se resolveu, e quando se resolveu assim. O senhor diria que a saúde ainda não entrou na agenda política brasileira? Não entrou na agenda federal. A eleição de presidente e governadores, o tópico saúde não foi discutido. Agora, nas eleições municipais de norte a sul do Brasil desse ano, o principal item da pauta das eleições municipais de 2012 será a crise do sistema de saúde em todos os municípios brasileiros. E como é que o DEM pretende denunciar essa responsabilidade que os senhores atribuem, a partir do veto da presidente, ao Executivo e não ao Executivo Nacional, e não aos executivos estaduais e municipais? Bom, primeiro que é muito claro, porque isso daí foi feito à luz dos fatos. Isso não foi uma manobra de bastidor. Ela trouxe para si o veto e exerceu o seu papel de veto e assinou embaixo que veta financiamento da saúde. E isso precisa chegar para a população para ele entender que aquilo que ele está passando lá no seu município tem nome, sobrenome e CPF, da onde surgiu. Nós tínhamos uma oportunidade muito grande de avançar na saúde. Nós iríamos aumentar e sair da incômoda posição de ser um dos países com o maior sistema de saúde do mundo e um de pior financiamento do mundo. Nós vamos colocar dentro da Comissão de Seguridade Social, onde eu sou membro titular, amanhã ela recomeça, o debate, e uma proposta de fazer uma lei de iniciativa popular garantindo 10% das receitas brutas da União para a saúde. O senhor acredita na viabilidade dessa medida, ao tempo em que a gente convive com a possibilidade de uma crise econômica internacional bater na porta e dizer, olha, não se pode mexer em coisa nenhuma, gastos agora são proibidos, a ponto de a própria presidente, na mensagem encaminhada ao Congresso, ter sinalizado claramente nesse sentido? Em 16 dias de qualquer mês do ano, de janeiro ou de fevereiro ou de abril, em 16 dias o governo arrecada o que ele gasta em saúde para o ano inteiro, 72 bilhões no ano passado. O excedente de arrecadação do ano passado ultrapassou 100 bilhões. Nós temos um orçamento público acima de 1 trilhão. Será que nós não podemos sentar e ver quais são as prioridades desse país? Será que nós vamos continuar financiando obras faraônicas improdutivas, como trem-bala, assumindo compromisso de fazer festas, como Copa do Mundo, Olimpíadas, assumindo compromisso com projetos que são totalmente inviáveis do ponto de vista de financiamento público? Será que esse o país que a gente quer? Se tiver vontade política, é que não tem, porque saúde não dá voto, custeio não dá voto. As pessoas gostam de falar assim, quem construiu o chafariz foi o prefeito tal. Você nunca vai ver alguém com uma camiseta, eu me curei na gestão da presidente Dilma. E o que eles querem é marca. Eles preferem aumentar o Bolsa Família, aumentar os programas de clientelismo, aumentar
os programas que têm um rótulo de governo do que as políticas de Estado, como é o caso da saúde. Deputado Mandetta, muito obrigado pela sua participação. Vamos esperar que haja pelo menos alguma mobilização da opinião pública. Vamos lutar. A fim de mudar esse quadro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.